Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto que gera muita dúvida entre os cavaleiros, que é o flexionamento de nuca. E aí, o cavalo tá ou não tá colocado? Então assiste até o final para saber. Isso aí, bora! Então gente, essa é a Irina e ela está no processo de iniciação, né, da flexão de nuca, ela já consegue fazer. Então eu vou mostrar para vocês um cavalo que já está no processo, né, de conseguir executar o exercício. O primeiro fundamento que a gente precisa considerar é que a flexão de nuca ela tem que vir da descontração do cavalo e não da tensão. Então tem algumas pessoas que fazem a flexão de nuca de forma forçada no cavalo, ou seja, amarrando ele, né, e forçando ele através do que a gente chama de movimento de serra das rédeas. E na minha opinião, você não está ensinando a postura da maneira correta, né? O cavalo está ficando tenso e aí quer dizer que, na verdade, não adianta só a nuca flexionar se o resto do corpo não está acompanhando esse processo, que é o que a gente chama de engajamento. Quando um cavalo flexiona a nuca, ele fica com o chanfro, que é essa parte aqui da frente, mais ou menos alinhado com a vertical. Então, quando eu puxo uma linha do chão até o céu, o chanfro do meu cavalo tem que estar aproximadamente nessa linha, tá bom? A gente chama de encapotar quando a pessoa passa dessa linha e o cavalo fica com o queixo próximo ao peito, tá? Essa posição é extremamente prejudicial para o seu cavalo, tá? Prejudica a respiração e prejudica as vértebras cervicais que ficam mais ou menos nessa região, provocando uma grande pressão que pode inclusive depois causar uma lesão crônica no seu animal. Então, não trabalhe o seu cavalo atrás da vertical, né? Com o focinho aqui perto do peito. Isso daí a gente tem que evitar ao máximo. A flexão de nuca, ela acontece por causa de um pequeno músculo que fica bem aqui nessa região, obviamente, né? E é um músculo muito pequeno. Por que eu estou falando isso? Porque no começo não dá para você exigir do seu cavalo que ele flexione a nuca e fique naquela posição por 5 minutos, 10 minutos seguidos. É muito tempo para o seu animal. Afinal, é um músculo pequeno que está sendo trabalhado de uma maneira fixa, né? Tem que fortalecer primeiro para exigir mais tempo depois. Exatamente. Como vocês sabem, a gente não usa embocadura, então nossos animais são todos flexionados e ensinados a flexionar sem a embocadura, tá? Eu sempre começo do chão, porque do chão, além de eu ter uma visão clara do que o cavalo está fazendo com a cabeça dele, eu não estou em cima pesando na coluna dele, atrapalhando o movimento. Então, dessa maneira, o cavalo está sozinho para aprender a se equilibrar e trabalhar o pescoço dele. Então, com a rédea mesmo, pessoal, primeira coisa que o cavalo precisa saber é todos os exercícios básicos que eu já ensinei aqui para vocês, eu vou deixar no card aqui em cima. Então, o seu cavalo ele precisa saber flexão lateral, ele precisa saber recuar, né? Ele precisa saber desengajar os membros anteriores e posteriores para poder estar aprendendo a fazer a flexão de nuca, ok? Eu vou fazer o que a gente chama de trabalho na mão, né? Em inglês a gente chama de working hand, que é um trabalho que você fica no chão, mas com as rédeas nas mãos, né? Então, a primeira coisa é que o cavalo precisa andar e andar com a cabeça baixa, tá? Então, antes de eu pedir qualquer flexão, eu vou pedir para ela andar com a cabeça um pouco mais baixa. Então, você vê, se ela já anda com a cabeça um pouco abaixo da cernelha, para mim já está ótimo, tá? Isso daqui demonstra a descontração do cavalo. Então, se o cavalo ele não consegue fazer isso, provavelmente ele não vai conseguir flexionar a nuca com você, certo? Então, são passos que você precisa construir com o seu cavalo, tá? Então, você vê que ela está aqui alongando, descontraída, uma boa cadência, né? Então, a partir daqui, eu vou começar a pegar minha rédea um pouco mais curta, né? E vou começar a trabalhar ela mais com a rédea de dentro, tá? Vou fazer um círculo. E nesse círculo eu vou começar a cobrar um pouquinho de flexão lateral, como vocês estão vendo aqui, ó. E ela já vai entrando na posição, tá vendo? Então eu já vou fazendo um pouquinho, pedindo um pouquinho de flexão lateral para ela. Opa, perdeu o ritmo. Vou mandar de volta. Isso. Então você vê, com a rédea de dentro eu vou pedindo para ela baixar um pouquinho e entrar com o focinho, né? Quando ela entra, eu libero, tá? Então, no começo, com os cavalos mais novos, você vai fazer isso no círculo, começando com a flexão lateral. Então, se eu for flexionando ela lateralmente, fazendo ela olhar para dentro do círculo, ela vai, com o tempo, aprendendo a descontrair e abaixar a cabeça e deixar a cabeça num nível que é mais fácil da gente trabalhar, como esse daqui. Então, você vê que ela já está entrando melhor. Um cavalo
A princípio o cavalo ele não vai entrar perfeitamente na posição e nem ficar muito tempo nela. Então você tem que ser esperto e esperar o seu cavalo se desenvolver, né? Então você vê aqui, ela vai entrando. E aqui eu não estou pedindo muita coisa, eu estou pedindo uma flexão muito leve de nuca para ela, porque é uma égua que ainda não tem muita musculatura. Aí. Então você vê que do chão eu consigo controlar exatamente onde é que está a cabeça dela. Então meu cavalo não está flexionando nesse círculo grande. Vou fazer um círculo menor. E aí, uma vez que meu cavalo sabe fazer a flexão lateral que eu falei para vocês em outros vídeos de forma bem descontraída, então você começa a trabalhar essa flexão em movimento. Olha aqui, tá vendo? Então, trabalhando essa flexão em movimento, não precisa dobrar muito a cabeça do seu cavalo, tá? Então, no começo, fazendo um círculo um pouco mais apertadinho e cobrando um pouco da flexão lateral, a gente vai levando a cabeça do nosso cavalo mais para baixo. E uma vez que ele consegue ir mais para baixo, você vai pedindo para ele flexionar um pouco a nuca com um comando que a gente chama de meia parada, que é um estímulo que a gente faz com a rédea que vai em direção à cauda, né? E você vê, quando ela entra com a nuca, eu solto. Eu quero que ela fique trabalhando a nuca sem eu precisar ficar segurando ela, porque é daí que está a descontração dela, né? Então, uma vez que você confirmou toda essa parte do exercício de flexão de nuca quando você estava no chão com o seu cavalo, ou seja, você praticou bastante, o seu cavalo está sólido, está respondendo aos seus comandos, está flexionando a nuca de forma consistente, aí você começa a montar ele e fazer o trabalho montado. Então a primeira coisa, né, é a gente saber trabalhar com as nossas rédeas, tá? Então o cavalo, para ele flexionar a nuca, primeiro ele tem que flexionar lateralmente, mesma coisa que a gente estava fazendo quando a gente estava no chão. Então eu vou começar a pedir para ela para flexionar um pouquinho para o lado direito, que é o meu lado de dentro. Eu flexiono até eu ver que o focinho dela tá perto da espádua, né, na linha da espádua, não mais do que isso. Então eu nunca vou dobrar assim, ó, demais o meu cavalo para virar. Olha só como ele tá caindo para fora, porque isso daqui não é natural para ele. Então só até aqui tá bom. Então você vê que eu vou fazendo e ela já tá me dando a nuca, né? Então uma vez quando ela me dá a nuca, aí eu meio que relaxo com a minha mão e só seguro, faço contato com ela. Então você vê que a minha rédea ela não tá longa. Se eu soltar a minha rédea, ó, aí ela não tá mais colocada, né? Ela não tá mais flexionando a nuca. Então eu tenho que segurar um pouquinho. Não é nunca você ficar apertando seu cavalo na posição. É você aprender a segurar em torno de 200, 300 gramas nas suas rédeas, que vai ser o contato que você vai estabelecer com ele, né? Então você vê aqui, trabalhando sempre para o lado. Então vamos supor, nossa, meu cavalo ele não faz isso nesse círculo. Então eu vou fechar mais o círculo, tá? Eu vou fechar mais e eu vou começar a fazer o desengaje de posterior enquanto eu ando um pouco para frente. Vou até tirar o pé do estribo, que foi o exercício que eu já mostrei para vocês no passado, né? Então vou fazendo isso até o meu cavalo abaixar a cabeça, né? Se o meu cavalo baixou uma vez, aí eu começo a relaxar e deixar ele no alívio, tá? Então você tem que sempre dar o alívio para o seu cavalo quando ele abaixar a cabeça. Não adianta você ficar agarrado na rédea, né? Ele tem que achar a resposta por ele mesmo. Agora eu vou fazer o círculo aqui de volta. Então mudei a direção e a mesma coisa. Você vê que ela quer, às vezes, ir atrás da vertical, né? Se eu, ó, trabalhar ela demais, agora eu vou trabalhar ela demais para vocês verem do jeito errado, tá? Para vocês verem como que fica o cavalo atrás da vertical, ó. Isso daqui já tá atrás da vertical, já não é bom, tá? Ó. Então, se eu vejo que ela tá ficando com a cabeça muito encapotada, né? Ou seja, com o focinho muito perto do peito, eu mando ela um pouquinho mais para frente e alivio um pouco a minha rédea, para ela voltar o chanfro para frente, tá, gente? E esse exercício é bom porque ele fortalece não só a parte da nuca do cavalo, mas também toda a parte do dorso, né? Na parte de cima, estabiliza toda essa musculatura e ajuda o animal a carregar melhor o seu peso em cima dele.
Exatamente. Existem alguns tipos de equitação que querem fazer o cavalo de frente para trás, né? Ou seja, a pessoa quer que o cavalo encaixe a nuca, que o cavalo engaje, tudo colocando um freio mais forte e amarrando a cabeça do cavalo com as milhares de rédeas laterais que existem hoje em dia. O que a gente quer é o contrário, então, né? Ensinando isso. A gente quer que o cavalo seja montado de trás para frente. Então, quando eu ensino a flexão de nuca, mas eu estou prestando atenção na cadência do meu cavalo, na descontração dele, eu estou ensinando ele a entrar com o posterior e aí ele me dá a nuca. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês têm algum comentário para fazer sobre flexão de nuca ou alguma dúvida, comenta aqui embaixo para a gente ficar sabendo que a gente responde vocês, tá bom? Não esqueçam de se inscrever no canal. Isso aí, e treinem os cavalos de vocês, mandem as dúvidas e marquem a Vida Equestre nas postagens. Isso mesmo, gente. Até a próxima! Um beijo, tchau, tchau!